E o Corinthians pagou 20 milhões e 500 mil reais como primeira de duas parcelas do acordo terrível com Matias Rojas. Responsabilidade gigante de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, presidentes envolvidos na passagem do meio atacante paraguai. Bora explicar em detalhes essa história. Relembrando do começo, Matias Rojas havia sido contratado pelo Duílio Monteiro Alves em 2023. Na oportunidade, o Duílio prometeu o pagamento de luvas de 8 milhões de reais em 3 parcelas. Não pagou nenhuma. Assim que o Augusto Melo assumiu a presidência, o Matias Rojas pediu para ser negociado, alegando atrasos nos pagamentos. Augusto disse: calma, com a minha chegada, a credibilidade no Corinthians voltou. Você fica e eu vou pagar tudo em dia. Se eu atrasar uma parcela, além de eu te pagar tudo o que eu devo, ainda prometo que eu te pago o que você tem a receber até o fim do contrato. O Rojas falou: tem certeza? Tenho. Então eles assinaram um contrato e assim o Rojas acabou por permanecer no Corinthians. Um mês depois, o Augusto não cumpriu sua palavra e atrasou os pagamentos do meia paraguaio, que foi à FIFA e conseguiu a condenação do Corinthians em 49 milhões de reais. O Corinthians teria de pagar esses 49 milhões em novembro. Depois de uma negociação com o meia paraguaio, o Corinthians conseguiu reduzir essa quantia para 41 milhões de reais, que serão quitados em 2 vezes. A primeira das parcelas, de 20 milhões e meio de reais, foi depositada nos cofres do jogador, de acordo com o Corinthians. O pior vem agora, ainda restam mais 20 milhões e meio de reais que precisam ser quitados no mês de janeiro, sob o risco de o Corinthians, no momento seguinte, voltar a sofrer um transfer ban. Então, além dos 41 milhões de reais que restam para o pagamento do Santos Laguna, referentes à compra de Félix Torres, Corinthians ainda precisa arranjar em caráter de urgência mais 20 milhões e meio de reais para que possa voltar a contratar jogadores. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, que estabeleceu um último prazo para o patrocínio master. O presidente Osmar Stabile tem sido bem paciente em relação às negociações com a Responsa Gaming, numa clara demonstração de que o atual mandatário alvinegro dá preferência à possibilidade de um novo patrocínio master. Só para lembrar os números, a Esportes da Sorte, a atual patrocinadora, paga 103 milhões de reais por ano e ofereceu 150 milhões de reais anuais. Já a Responsa Gaming, que pretende criar uma casa de apostas com o nome do Corinthians, ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus que ultrapassariam os 240 milhões de reais. Além da diferença de 30 milhões de reais, a Responsa Gaming também topa fazer uma série de antecipações. Logo de cara, 50 milhões de reais nas mãos do Corinthians, dinheiro que seria utilizado para o pagamento do transfer ban. Mas o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos sobre essa empresa, que tem apenas 1 ano e meio desde que foi criada. Por conta disso, Osmar Stabile exigiu garantias bancárias, que ainda não foram apresentadas. O prazo final para a apresentação dessas garantias era de 30 de dezembro, não aconteceu. Conversei com o presidente Osmar Stabile na live dessa sexta-feira e o presidente me confidenciou que espera para segunda-feira essas garantias bancárias. Caso elas não sejam apresentadas, aí sim, Corinthians vai assinar com a Esportes da Sorte a renovação do contrato. Se a Responsa Gaming for capaz de apresentar as garantias bancárias, será ela a patrocinadora master do Corinthians em 2026. E o fato de antecipar dinheiro utilizável para o pagamento do transfer ban é hoje o grande trunfo dessa empresa. Só para completar, contar também que a Responsa Gaming também negocia com o Vasco, negócio de 70 milhões de reais fixos mais 10 milhões de reais em bônus. Quero te contar ainda que Yuri Alberto foi para Roma, na Itália, mas nada tem a ver com a possibilidade de uma mudança para o clube da capital italiana. Ele foi para lá para acelerar o processo de obtenção de passaporte italiano, ou seja, isso vai atrasar o retorno e a sua reapresentação pós-férias. A justificativa é de que o consulado, de quem cuidaria de toda essa obtenção do passaporte, não estava aberto na virada do ano. A partir de agora ele vai conseguir dar avanço e seguimento nessa história e o jogador com passaporte europeu fica muito mais valorizado, garantindo mais dinheiro ao seu clube. Quero falar agora sobre o Corinthians com informação importante. Durante boa parte do ano de 2025, muitos corintianos debateram sobre a chance de o clube virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Foi criada até a SAFiel,
Grupo organizado por torcedores do Corinthians empolgados com a chance de criar uma SAF em que os próprios torcedores alvinegros seriam os acionistas. Pois bem, o contrato assinado entre Corinthians e Caixa pelo financiamento do estádio em julho de 2022 impede que o Corinthians vire SAF até 2041. Quero explicar esses detalhes para vocês. Vocês vão lembrar que o Corinthians fechou um acordo com a Caixa para o financiamento do seu estádio quando da construção, por conta da Copa do Mundo. O Corinthians não tinha dinheiro para fazer essa construção e usou de recursos do Banco Estatal. Hoje a dívida é de 700 milhões de reais e durante muito tempo o Timão não conseguiu pagar as parcelas do financiamento. Entre março de 2019 e julho de 2022, ou seja, por 3 anos e meio, o Corinthians não pagou qualquer parcela do financiamento do estádio. Até que em 2022 o Duílio Monteiro Alves foi chamado para conversar com dirigentes da Caixa e o pessoal da Caixa cogitou até medidas mais extremas. Foi então que assinou-se um acordo em que o Corinthians fazia uma série de concessões à Caixa, entre elas o repasse de 50% de prêmios, como por exemplo o da Copa do Brasil recentemente conquistado. 77 milhões de reais foi a bolada do Corinthians, metade desse dinheiro foi para a Caixa e a Caixa não devolverá essa grana penhorada, faz parte do acordo de lá de trás do Duílio Monteiro Alves. Entre outras coisas, esse contrato que foi descoberto pelo blog do Paulinho aponta que o Corinthians não pode virar SAF até 2041, sob o risco de o contrato atual ser rescindido, obrigando o Timão a pagar de forma imediata todo o dinheiro emprestado. Hoje a dívida gira próxima dos 700 milhões de reais. O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário. Eu quero muito saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, que está perto de rescindir o contrato de Fagner, garantindo uma economia de 800 mil reais por mês. Fagner já tem um acordo fechado para continuar no Cruzeiro por mais uma temporada, prorrogável por mais uma. O Cruzeiro quer contar com o jogador a pedido do Tite, mas também por causa do seu filho, Henrique Lemos, que integra as categorias de base e é super bem avaliado. Fagner tem mais um ano de contrato no Corinthians e custa 800 mil reais por mês. Diante de toda a dificuldade financeira do Timão, da necessidade de redução de custos, o clube precisa diminuir em 5 milhões de reais por mês sua folha salarial para cumprir o planejamento orçamentário. A tendência é que Corinthians e Fagner rescindam o contrato nos próximos dias, já esse acordo, como eu contei, entre o Cruzeiro e o lateral direito. Só para complementar, o Corinthians, antes de romper de vez o vínculo, quer ter uma última conversa com o Dorival Júnior para saber o que o treinador atual pensa a respeito do Fagner, mas diante do atual cenário, a realidade mais provável é da rescisão do contrato e da transferência do Fagner em definitivo para a Raposa. Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma notícia ruim, agora ligada à Caixa, sua parceira no financiamento da Neoquímica Arena. Você vai lembrar que o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, teve direito a 77 milhões de reais, certo? Porém, apenas 69 milhões de reais foram depositados. Cerca de 8 milhões foram perdidos por conta de impostos. Só que a Caixa bloqueou 50% desse valor devido a juros do financiamento da Neoquímica Arena. Corinthians e Caixa têm brigado há bastante tempo por conta dessa grana do financiamento do estádio. Por conta disso, sobrou ao Corinthians o dinheiro suficiente apenas para quitar o prêmio prometido aos atletas. Corinthians prometeu aos jogadores que, em caso de título, pagaria 34 milhões de reais. Nem Memphis Depay está contemplado na pouca grana que sobrou. O Memphis tem direito a 5 milhões de reais, que nada tem a ver com esses 34 milhões de reais que eu citei. O contrato do Memphis prevê pagamento de 4 milhões 725 mil reais livres de impostos por cada título conquistado. Então, com esse bloqueio da Caixa, o Corinthians não tem dinheiro nem para fazer a quitação do prêmio do Memphis, com um detalhe importante: o Corinthians já deve cerca de 23 milhões de reais ao atacante holandês. E contava com a grana da Copa do Brasil para zerar pendências com o elenco e também para resolver uma série de outras contas emergenciais. O que o Corinthians está fazendo? Está tentando convencer a Caixa, por meio dos seus dirigentes, a abrirem mão desse bloqueio, para que o Corinthians pudesse resolver esses problemas internos, incluindo o transfer ban, que impede o Timão de registrar novos atletas. Essa é a grande prioridade do presidente Osmar Stabile para o início dessa temporada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.